Vamos esperar a conexão, vamos esperar o pessoal entrar aí para nossa live, para o nosso encontro. Vamos esperar aí o pessoal se organizar, porque hoje nós vamos falar de coisas muito importantes, vamos falar aí de um padrão de textos nota 1000, né, gente? Boa noite para quem tá chegando, muito boa noite. Olá, Cadu, boa noite. Boa noite para quem eu tô vendo aí chegar, tá subindo aí vários nomes. Boa noite, meninos! Boa noite, meninos. Obrigado, Cadu. Boa noite. Boa noite. Gente, acabei de postar. Se você não viu, na hora que acabar essa live, você corre no meu feed. Eu fiz uma introdução. Boa noite, Duda. Citando BBB. E você não pode perder essa introdução. Por que eu fiz essa introdução, gente? Semana passada, muita gente, né, conversando aqui, falando sobre, né, o que a gente poderia usar de citação, né? E nas minhas aulas durante a semana também, muita gente perguntando assim, ai, Priscila, mas tem que citar filósofo, tem que citar aí, né, livro, que livro que eu leio? Eu falei, gente, tudo é repertório, até BBB é repertório. E aí, para provar para vocês que BBB também é repertório, eu fiz uma introdução citando BBB. E tem um negócio, gente, essa introdução que eu fiz citando BBB, ela é uma introdução coringa. O que é uma introdução coringa? É aquela que serve para qualquer tipo de texto. Quando vocês lerem, depois vocês salvem lá, hein? Guarda lá que é precioso. Quando vocês lerem a introdução, vocês vão ver que tem um pedacinho lá que eu coloquei assim, inserir o tema da redação. Por quê? Porque vários temas você pode usar aquela introdução. Então, uma introdução aí para você poder começar a sua redação com uma citação bacana, com uma citação da atualidade. Então, depois dá uma olhadinha lá, vai valer a pena, eu tenho certeza, tá? Então, o pessoal tá chegando aí, gente, essa semana aí, né, estou separando muito conteúdo bacana pra gente, para as próximas lives, né, estou aproveitando aí que eu peguei, o que eu fiz, gente? Vou até antecipar para vocês o que a gente vai fazer nas próximas lives. Eu peguei, tem uma cartilha que são as redações nota 1000, todo ano tem, né? Mas essa cartilha é uma cartilha especial que eu gosto muito, que foi feita inclusive por um aluno que tirou nota 1000, que é o Lucas, né? E nessa cartilha a gente tem 33 textos nota 1000. E eu fui lá nesses 33 textos nota 1000 e fui ver o que eles têm em comum. O que eu tenho de recorrência naquele texto nota 1000 que eu posso fazer na minha redação para me dar mais chance de eu conseguir ficar também com nota 1000. Então a ideia minha hoje é mostrar para vocês o que os textos nota 1000 fazem para que você comece também a fazer no seu texto, tá? Então a ideia aqui é a gente começar a estudar com quem tirou 1000, com quem conseguiu, né? É claro, né, gente, que não precisamos tirar 1000 para estar em conjunção com a nossa faculdade dos sonhos, mas a gente visa aí o 1000, né? A gente conseguindo tirar uma nota que se aproxime já tá muito bom, né? Eu tenho vários alunos que tiraram aí 920, 960, então em faculdades aí que queriam. Então é só pra gente poder entender aí o que a gente pode fazer pra gente conseguir chegar próximo aí dessas notas, né? Dessas notas altas. O que essas redações têm que talvez você esteja ignorando, né? O que a gente pode estar fazendo, né, pessoal? E hoje é um dia muito importante, né? Hoje é o dia que sai o resultado do Enem, então eu sei que tem gente aí que já deve estar com o coraçãozinho apertado, tem gente que já viu nota, né, enfim, que estão aí, né, se organizando com relação a isso, né, não sei se você fez o Enem, se você fez, me conta aqui, se vai fazer ainda, mas, enfim, né, vamos falar aí do Enem, né, a gente fica naquela ansiedade, hoje sai a nota, mas só depois aí de algum tempo é que a gente vai saber o que a gente vai poder fazer com essa nota, né, onde que a gente vai poder aplicar essa nota. Então hoje sai a nota, mas a gente fica aí na ansiedade para fazer o SISU, para poder se inscrever, né? Então a gente não tem aí muito o que fazer ainda, né, com essa informação. Por enquanto a nota é só uma informação, gente. Isso é muito importante que vocês entendam, tá? E eu falei nos stories e vou falar aqui de novo, gente. Uma nota não te define, né? Então calma o coração, eu sei que é difícil, né? Também já fiz vários processos seletivos na minha vida e a gente fica querendo, claro, né, que dê bom, né? E a gente tem que esperar agora, né, para ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Mas enfim, a gente continua aqui falando da redação. Eu vou colocar mais dicas depois para vocês sobre o SISU. Quando a gente tiver a abertura das inscrições, que vai ser no início do mês de abril, a gente vai estar falando sobre isso também, tá? Então, por hora, é a gente se organizar e a gente ver o que a gente consegue fazer com as informações que a gente tem por aqui, né?
Então, se você fez o Enem 2020, vai fazer o 21, seu lugar é aqui. Se você vai fazer o 21 pela primeira vez, também. Toda segunda-feira nós temos esse encontro às 9h09, tá, gente? Toda segunda-feira, deixa marcado na sua agenda, 9h09, a gente tem esse encontro pra gente poder falar de redação, né? As lives estão ficando salvas, elas estão lá no meu IGTV, então quem quiser conferir a da semana passada tá lá, da semana anterior também, tá? Então a gente tem todas as informações aí para poder estar ajudando vocês, tá bem? Então, pessoal, vamos começar então entendendo, né? O que eu quero que vocês entendam, gente? Por que eu coloquei isso? O segredo, boa noite para quem tá chegando. O segredo por trás da nota 1000, né, gente? Porque se você acha que este ano próximo o Enem vai ter menos notas 1000, olha, Duda, a gente teve menos gente que fez o Enem, né? Então, se a gente pensa numa questão matemática de proporção, acho que sim, né? A gente teve muitos estudantes que, por vários motivos, não puderam comparecer ao local de prova, ou até preferiram não estar no local de prova por uma questão de saúde, né? Que a gente entende muito bem. Eu tive vários alunos que os pais não deixaram de fazer a prova, né? E a gente entende, às vezes tem idoso na família, né? Enfim. Então, como diminuiu o número de candidatos, eu acredito que a gente vai ter uma diminuição de notas 1000, sim, tá? Então, gente, olha só. Vamos, então, começar a entender isso. O que eu quero mostrar hoje para vocês? Eu quero mostrar para vocês que os textos nota 1000, eles têm uma estrutura fixa, tá? Por que eu quero falar isso? Porque uma coisa que eu percebo muito, gente, todos esses anos aí, né, dando aula de redação, é que tem muito aluno que acha que escrever tem a ver com criatividade, tem a ver com veia de escritor, etc. Sim, escrever um livro, escrever um romance, escrever uma poesia, concordo, mas escrever uma redação do Enem é técnica. E a gente consegue perceber essa técnica nos textos dos alunos. E é muito bacana isso, gente, porque na verdade é libertador. Quando você percebe que o quê? Que existe uma técnica, você pensa assim, então eu consigo aprender, né? Porque eu não posso ensinar vocês a escrever uma poesia, por exemplo, né? Eu sou graduada em letras, trabalho como professora há quase 20 anos e eu sou incapaz de escrever uma poesia. Por quê? Porque eu não tenho essa veia artística, eu não tenho esse dom, já li inúmeras poesias, mas eu não tenho essa facilidade de me expressar em verso, né? Então a redação, quando a gente descobre que não é necessariamente técnica, que não é necessariamente veia artística e sim técnica, aí tudo muda. Por quê? Porque técnica a gente aprende, né? E a gente consegue ensinar para vocês a técnica. Então a ideia hoje é mostrar para vocês a técnica que está por trás, tá? Uma pergunta que eu recebo muito também do pessoal é assim, Pri, eu posso usar modelo pronto na minha redação? Aí toda vez que eu respondo, a caixinha responde, eu falo, pode. Vem sempre alguém que fala assim, mas eu já vi gente usando e deu problema, ou meu professor falou que eu não devo usar. É por quê, gente? Porque às vezes a pessoa coloca um modelo fixo que não está ali atrelado com a forma que ela escreve. Não é que você não pode usar um modelo fixo, é que você tem que se apropriar desse modelo fixo para que este modelo fixo tenha mais a sua cara, o seu jeito. Então, se você pega um modelo fixo muito formal, por exemplo, e aí no que você vai inserir a sua linguagem não é tão formal, vai ficar discrepante. Veja, vamos pensar, você pega um modelo fixo muito formal e aí você vai citar às vezes coisas, né, que não são tão formais, então vai ficar estranho. Então você precisa arrumar um modelo que se pareça com o seu jeito de escrever. A partir do momento que você fizer isso, vai dar bom, tá? Então, vamos entender aqui. Então, para quem está chegando agora, hoje nós vamos falar dos segredos por trás das notas 1000. Eu estou utilizando aqui como base, tá, a cartilha de redações do ano de 18/19, que foi construída com base em 31 textos nota 1000, tá? Foi coletada por um dos estudantes que tirou nota 1000, que é o Lucas Felp. Então a gente tem 31 textos nota 1000 nessa cartilha. O que eu fiz? Vou contar para vocês o que eu fiz. Eu li esses 31 textos e fui anotando o que tinha de igual ou semelhante nesses 31 textos. Tá? Agora eu tô fazendo assim com os meus alunos, gente, e eu aconselho que vocês façam assim também. Quando o aluno vira pra mim e fala assim, Priscila, tal coisa se eu usar na redação fica bom? Eu pergunto assim, você já olhou lá nos textos nota 1000 se alguém já fez? Não olhei não. Eu falo assim, então vai lá e dá uma conferida. Às vezes você vai ver que alguém já fez e deu bom, né? Ou que ninguém fez, né? Por exemplo, esses dias um aluno falou comigo assim, Pri,
eu posso fazer uma pergunta no meu texto? Posso fazer uma pergunta retórica, que é aquela que eu não respondo? Aí eu falei com ele assim, olha, nesses 18 anos que eu dou aula de redação, eu nunca vi nenhuma redação nota 1000 com pergunta. Acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Ele falou, realmente. Então vamos começar a buscar a recorrência, gente, né? Isso nos diz muitas coisas. Então, em lugar nenhum do manual me diz que eu não posso fazer uma pergunta no meu texto. Mas se ninguém tirou 1000 fazendo pergunta, já quer dizer alguma coisa, não é verdade? Então a gente precisa começar a ver essas coisas, começar a entender disso. Isso é o quê? Isso é interpretação de texto, né? Isso é você interpretar o seu texto. Você vê o que a gente está interpretando o texto do outro. Eu estou vendo as redações dos candidatos, eu estou vendo que o texto deles deu bom e o que eles fizeram e por que eu não vou copiar para mim, por que eu não vou trazer para o meu texto? Né? Então a gente precisa começar a fazer isso. Tá? Começar a buscar esses hábitos para nós, tá bem? Então vamos lá, eu tenho aqui minha colinha, né, do que eu busquei nesses textos, o que eu vi por trás dessas redações nota 1000. Então a primeira coisa que eu queria começar comentando com vocês, gente, são 31 então redações nota 1000, tá? 31 textos que tiraram 1000, quem disse que eles tiraram 1000 não sou eu, Priscila, não é a escola X, é o INEP. Tá? Então, lá a gente tem nessa cartilha, se vocês jogarem na internet assim, cartilha nota 1000 Lucas Phelps, vocês vão achar ela lá, até a capinha azul, tá? E lá todos os estudantes que estão lá, eles colocaram o espelho da redação e a notinha lá, o 1000 deles, tá? Então, sim, realmente eles tiraram 1000, tá? E o que a gente vê nessas 31 redações, gente? Todas, anota aí, ó, todas. Onde saíram? Saíram numa cartilha. Fê, se você jogar assim no Google, cartilha, nota 1000, Lucas Phelps, você vai achar. São 31 textos, tá bem? Todas, gente, 31 redações. Todas têm 4 parágrafos. Veja só. Então a gente não precisa pensar mais em quantos parágrafos de desenvolvimento. Se eu falo para vocês que 100% das redações nota 1000 tem 4 parágrafos, como que você vai fazer seu texto a partir de agora? Com 4 parágrafos, não é verdade? Porque 100% das notas 1000 tem 4 parágrafos, então o seu texto tem de ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Então a gente já resolve um problema que era muito comum. Os alunos perguntarem para mim, Priscila, eu posso ter 3 argumentos? Não, porque nenhuma nota 1000 teve. Ou então pode, mas nenhuma redação que tirou 1000 teve 3 argumentos. Isso já quer me dizer alguma coisa. Já quer me dizer o quê? O que eu sempre digo para os meninos. 3 argumentos não dá para desenvolver bem. O espaço é muito pequenininho, né, pessoal? Você tem lá 30 linhas. Não dá para você aprofundar em 3 argumentos em 30 linhas, né? Então, a partir de agora, quando vocês forem criar os seus textos, forem montar os seus textos, vocês já sabem que vão ter aí um parágrafo de introdução, um de fechamento e 2 de argumentação ou de desenvolvimento, como queiram chamar. Então, eu vou ter só 2 parágrafos de desenvolvimento, porque isso é o recorrente na nota 1000. Gente, eu tenho uma amiga que ela fala assim, ó, e eu adoro ela, é a Alba. Ela não tá aqui não, mas beijo pra ela. Não inventa a roda, né? Se o INEP tá te dizendo que é 4 parágrafos, vai ser 4 parágrafos, tá? Então, 100% dos textos nota 1000 tem 4 parágrafos, tá? Não tem 3, não tem 5, tem 4. Então, a partir de agora, o seu texto vai ter 4 parágrafos. Outra coisa interessante, dos 31 textos, 26, ou seja, 83%, presta atenção nesse número que eu fiz essa regra de 3, isso aqui deu trabalho, hein? Porque não sou de exatas, tive que usar a calculadora do telefone. 26 textos têm 30 linhas, ou seja, 86% dos textos ocupam todo o espaço. Todo o espaço. Então, a partir de agora, você vai começar a escrever seus textos tentando utilizar as 30 linhas, né? Ó, Priscila, e os que não tinham 30 linhas? Vou contar para vocês. Os que não tinham 30 linhas, tinha um texto, eu notei aqui, ó, um texto com 27, um com 28 e 3 com 29. Ou seja, todos têm mais de 27 linhas. Então, a gente pode deixar isso já como base. Texto nota 1000 tem no mínimo 27 linhas. Olha que interessante. Ou seja, ele tem muita
informação, né? Eu sei, gente, que quando a gente começa a escrever, parece difícil, parece que 30 linhas é muito, né? E eu sempre falo isso para os meus alunos, eu falo, gente, vai chegar uma hora que você vai achar que 30 linhas é pouco, quando você começar a treinar muito redação. Mas até esse momento chegar, você vai achar que 30 linhas é muito, mas não é. Tá? 30 linhas aí é pouco. Então vamos começar a partir de agora a tentar escrever 30 linhas, né? Nossa, Pri, mas para mim é muito difícil. Eu não tenho aí argumento suficiente para 30 linhas. Escreve o texto hoje, amanhã você continua. Você não precisa conseguir escrever o texto numa única sentada. Não é assim que a gente começa. Tá tudo bem. Começa o texto hoje, coloca lá o esquema no papel, amanhã você faz um parágrafo de desenvolvimento, depois você faz o outro. E tá tudo bem, né? O que a gente percebe, gente? Então, olha só, vamos lá. A gente percebe que esses textos, então, eles são textos onde a gente tem aí quase que 30 linhas, 4 parágrafos. Então, esses parágrafos, gente, são parágrafos grandes, eles têm corpo. Né? Quando eu digo que um parágrafo tem corpo, gente, é porque ele vai ter muita linha. E como é que eu vou fazer para um parágrafo ter muita linha? Você vai ter que conseguir desenvolver a sua ideia. E desenvolver a sua ideia vai pedir de você o quê? Vai pedir de você informação, conhecimento, repertório, né? Nós vamos ter uma live semana que vem só sobre este bendito repertório. Mas o que a gente pode fazer para a gente começar a conseguir entender essa questão? Vou deixar um exercício para vocês, né? Quando você vai fazer um parágrafo, você tem que ter em mente o que a gente monta num parágrafo. Num parágrafo eu apresento o meu posicionamento, depois eu vou justificar este posicionamento e depois eu vou concluir esta ideia. Os meus alunos estavam falando sobre o acesso à internet como um direito educacional. Olha que tema bacana, eles fizeram um simulado. E aí vamos supor, o aluno começa, né? Em tempos pandêmicos, a internet se tornou um instrumento de primeira necessidade para a educação. Essa é a minha tese, né? Aí eu vou justificar. Uma vez que muitas escolas encontram-se fechadas na tentativa de conter, né, a contaminação pelo coronavírus. Sendo assim, a única forma que os estudantes têm de estar em contato com a escola, com os professores e com o conhecimento é via internet e aparelhos eletrônicos. Logo, fechando, é responsabilidade do Estado, enquanto mantenedora e do acesso à educação, fornecer a estes alunos materiais e internet de qualidade para que as aulas não sejam perdidas, para que a educação não pare. Veja, então eu tenho um ponto de vista e eu vou justificando esse ponto de vista até eu fechar. Eu poderia fechar de outra forma, eu poderia dizer, no entanto, observa-se, no momento atual, que os estudantes de escola pública estão desassistidos, uma vez que muitos não têm condição de arcar com a tecnologia necessária para seguir estudando. Também seria uma forma. Logo, é responsabilidade do governo resolver essa questão, ou fornecer insumos para que esses alunos não fiquem mais prejudicados. Veja, então é preciso que a gente organize dessa forma. Ai, Pri, tem outra forma de organizar? Tem, gente, mas essa é a mais tranquila e a mais recorrente em notas 1000. Então, é o que a gente vai fazer. Posicionamento, justifico o meu posicionamento, fecho a minha ideia. Depois, o outro parágrafo, outro posicionamento, outra justificativa, fecho a ideia. É isso que a gente vai fazer. Eu sei, né, que alguém pode estar pensando assim, mas para você é fácil, né? Já corrigiu não sei quantas 1000 redações, faz isso a vida toda. Sim. É por isso que eu posso dizer para vocês que esse método funciona, tá? Porque eu já fiz isso várias vezes, já ensinei várias pessoas a fazer isso, já corrigi mais de 50 mil redações nessa minha vida. Então, eu já vi isso funcionar, eu já vi isso dar bom. E eu quero que o texto de vocês também dê bom. Então, por isso que eu tô dando essa ideia para vocês. Então, é isso que eu vou montar no meu desenvolvimento. Sobre desenvolvimento, aproveitar que estamos falando de desenvolvimento. Olha só. Quem chegou aí depois,
Eu estou analisando uma cartilha com 31 textos nota 1000 para ver o que tem nesses textos nota 1000 que você vai pôr no seu também, para sua chance de ter 1000 ficar mais próximo. Desses 31 textos nota 1000, gente, eu vou pegar minha cola aqui. Olha só, presta atenção nisso aqui. De 31 textos nota 1000, 21 textos, o que dá 68%. Sabe como é que eles começaram o desenvolvimento? Vou contar para vocês. Em primeiro lugar, ou em primeiro plano. Veja só. É um conector muito do simplesinho. Em primeiro lugar. Então, gente, pra quê? Pra quê, meu Deus do céu? Que nós vamos ficar pensando em colocar algum conector difícil, algum conector que às vezes a gente nem sabe se cabe ali. Em primeiro lugar, garantiu 1000 para 21 de 31 redações. Veja. Então, eu não preciso mais pensar em como eu vou começar meu desenvolvimento. Eu vou começar meu desenvolvimento em primeiro lugar e ponto. Ou em primeiro plano. Abri os outros 10. Você conta para nós quais foram? Conto. Tá tudo aqui, ó. Foi em primeira análise, que parece com em primeiro lugar e em primeiro plano. É importante ressaltar. Depois, convém destacar. Depois tem aqui também, por um lado, a priori, que dá o mesmo tique em primeiro momento, e de acordo com. Então, veja, todos parecidos. Então, a partir de agora, meninos e meninas, nós vamos começar o nosso desenvolvimento com em primeiro lugar. Pronto! Já resolvi meu problema de primeiro conector. Né? O ano passado foi um desespero, um vucu-vucu de mensagem. Priscila, o professor X falou que se começar com primeiramente, vai zerar. Se começar com não sei o que, vai zerar. Eu falei, gente, de onde vocês tiraram isso? Pelo amor de Deus. Isso não está escrito em lugar nenhum. Aí vem as notas 1000 e me provam isso. Né? Começa com em primeiro lugar. E sabe qual que é o outro conector? É em segundo lugar. Claro, em primeiro lugar, é em segundo lugar. Né? Ademais, também está em primeiro lugar. Ademais, por um lado, por outro lado. Tá? Em primeiro lugar, em segundo lugar, falei já, né? Depois, deixa eu ver se tem alguma diferente aqui. Somado a isso. Então, veja, conectores que a gente sabe usar, né? A gente não tem dificuldade em aplicar o em primeiro lugar e em segundo lugar. Então, veja, então a gente já consegue perceber, e isso é uma coisa que eu convido vocês a ler os textos, gente, senão vai perder tempo. Sabe aquele dia que você acha que você não vai conseguir escrever, que você não tá bem? Pega esse dia para ler um texto nota 1000, para você ver que a linguagem deles não é uma linguagem tão sofisticada, é uma linguagem simples, só que bem utilizada, tá? E aí, quando a gente pensa nos conectores, só para a gente falar mais um pouquinho, dos 31 textos, 21 também começaram a conclusão com portanto. Veja só, um conector super fácil aí de fechamento que um monte de gente utilizou, portanto. Então, como é que você vai começar a sua conclusão a partir de agora? Com portanto. Olha só que monte de problemas a gente já está resolvendo aqui na nossa vida. Eu já sei que o próximo texto que eu for escrever, ele vai ter 4 parágrafos. Eu vou começar o meu desenvolvimento com em primeiro lugar ou em primeiro plano. Eu vou começar a minha conclusão com portanto. Olha o tanto de coisa que eu já estou deixando aqui tranquilo. Já estou aliviando o coração de vocês. Então, veja, isso é a recorrência, né? Uma vez eu brinquei com os meninos, mas é sério isso, gente. Eu falei com eles assim, gente, existe a moda primavera-verão, a moda outono-inverno, tem a moda redação. O que está na moda agora na redação? Está na moda esse tipo de texto. 4 parágrafos, em primeiro lugar, em segundo lugar, portanto. E o que mais? Vamos ver o que mais? Vamos ver o que é mais que a gente tem que ter no nosso texto para ficar mais próximo do texto nota 1000. E aí, gente, o que a gente vai começar a fazer? Vocês vão começar a fazer a partir da estrada, que vocês vão começar, já começaram a trilhar até novembro, né? Vocês vão fazer isso em todos os textos de vocês. Não tem como errar. Se você começa a praticar isso hoje e você vai fazer um texto por semana até novembro, você vai fazer no mínimo uns de 20 a 30 textos. Se você fizer isso 20 a 30 vezes, você vai ficar craque. Você vai dar conta de fazer com perfeição. Eu tenho certeza. Então, é começar a praticar, né? A gente percebe também, meninos e meninas, nesses textos nota 1000, volto para minha cola, tipo de desenvolvimento.
96% dos desenvolvimentos são por explicação. É o tipo de desenvolvimento mais tranquilo que tem. Como que a gente faz um desenvolvimento por explicação? O desenvolvimento por explicação, a gente tem aí que voltar para o tema da redação e simplesmente perguntar por quê. E as duas respostas que eu tiver a este porquê vão ser aí os meus desenvolvimentos. Então vamos pegar aí o tema da redação dos meus alunos do colégio, que fizeram um simulado. O tema era o acesso à internet como ferramenta educacional. A necessidade do acesso à internet como ferramenta educacional. O que a gente tem aí? Por quê? Vamos perguntar por que é necessário ter internet para poder aprender hoje? Ah, porque estamos no meio de uma pandemia. Ah, porque quando eu for entrar para o mercado de trabalho, eu vou estar o tempo todo utilizando tecnologia. Então, eu preciso começar a me familiarizar com essas questões. Veja, já tenho meus dois desenvolvimentos. Um primeiro parágrafo, eu vou explicar, né, por que a gente precisa da internet nesse momento pandêmico, e isso é óbvio, é porque a gente não pode se encontrar, a gente não pode ficar junto, e a educação não pode parar. E o outro, eu vou explicar que cada vez mais o mercado de trabalho se moderniza e usa internet e ferramentas, e se eu quero que o meu aluno esteja preparado, porque a função da escola é essa, preparar para o mercado, então eu preciso aí de dar a ele a oportunidade de aprender utilizando esses materiais. Pronto! Então, desenvolvimento por explicação é isso. Perguntar por quê. As respostas são seu desenvolvimento. Alguém falou assim, ó, estou no primeiro ano, tenho muito tempo para treinar. Tem mesmo, linda, e não desperdice esse tempo, use com sabedoria, porque passa, ó, assim, rapidinho. Então, gente, se o desenvolvimento agora, olha só, é por explicação, eu vou fazer agora todos os meus projetinhos de texto que eu vou fazer. Deixa eu pegar uma água aqui, porque vocês sabem, né? Eu vou falando. A gente fica com sede. Aí, gente, todos os projetos que eu for fazer de texto agora, eu vou fazer por explicação, né? E isso dá para qualquer tema, é só perguntar por quê. Os meus alunos do primeiro ano, aproveitando que uma pessoa falou que está no primeiro ano aqui, eu trabalho só com ensino médio, né, gente? De primeiro até o terceiro ano com redação. E eu tenho uns kids também, eu chamo eles de kids porque são meus alunos de inglês na escola bilíngue, que eles são do 7º ano. Mas os meus alunos aí de redação do primeiro ano, eles fizeram um tema que foi a importância da conservação dos recursos hídricos no Brasil. Mesma coisa. Por que é importante conservar o recurso hídrico? Ah, é importante porque a água é fundamental para viver, né? Certo? Essa seria a minha primeira possibilidade. Teve aluno também que falou que é importante porque a gente é um país agrário, né? E que a gente exporta, muitos grãos. A gente exporta carne e a gente precisa da água para poder manter o crescimento desses grãos e para poder também matar a sede do gado. Então veja, é uma questão econômica e é uma questão de sobrevivência humana. Né? Então, olha as duas explicações aí. Então, eu preciso cuidar do recurso hídrico porque ele é fundamental para nós, todos enquanto seres viventes deste mundo, e ele é fundamental também para a economia do nosso país. Então, o que eu vou começar agora? Desenvolvimento por explicação, porque é o que dá bom nos textos. Né? Então, olha só, mais uma coisa para a gente saber. Desenvolver texto agora é por explicação. Né? Então, já sei desta questão. Outra questão importante, porque eu fiquei a tarde toda em cima dessas redações, pesquisando com a lupa os segredos para a gente poder saber. Gente, outra coisa importante nestes textos, olha só, números de linhas. A introdução dos textos nota 1000 varia de 5 a 8 linhas. O que isso quer dizer, gente? O texto nota 1000, então, se ele tem entre 5 e 8 linhas, a introdução dele não é uma introdução pequena. É uma introdução, que tem aí um corpo. Então, o que eu vou pôr nessa introdução? Eu já sei que vai ser uma introdução com contextualização, certo? Por quê? Porque o que eu vou fazer com 7 linhas, gente? Mesmo que a minha letra seja grande, 7 linhas é muita coisa, não é verdade? Então, o que eu posso ter aí? Eu posso trazer uma citação. Né? Igual essa que eu fiz, né? Quem chegou aqui depois, eu fiz agora, coloquei lá no feed, depois dá uma olhadinha, uma introdução citando o BBB.
Eu já fiz há um tempo atrás uma introdução citando Lei da Inércia. Eu tenho outra aí também citando o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu vou trazer outras ao longo do ano, tá? Para vocês poderem ver como é que a gente pode trazer citações para nossa introdução. Então, se eu tenho aí introduções que estão aí entre 5 e 8 linhas, vão ser introduções que vão ter que ter citação. E aí, qual que é a chave aí para fazer uma introdução com citação? Gente, vamos lá. Introdução com citação. Você tem duas possibilidades. Você pode fazer uma citação mais genérica e encaixar a introdução dentro desse tema genérico, porque depois você especifica no desenvolvimento. E isso é bacana, porque você consegue ter uma introdução genérica que serve para qualquer tema, porque no desenvolvimento depois você vai esmiuçar. Ou você pode já ter uma introdução aonde você coloque o quê? Você já coloque partes, né, de texto, de filme, de música, de série, que tenham a ver com o seu tema também. Aí você é quem vai decidir, né? Enquanto estudante, eu acho que é mais fácil a gente ter uma introdução genérica, porque você já fica aí com a introdução pré-pronta para a sua redação. Então já fica mais fácil de você se organizar, né? Mas nada impede também de ter outra. Por exemplo, os meus alunos aí do primeiro ano que estavam falando sobre recurso hídrico, eles trouxeram, alguns trouxeram o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, outros trouxeram um pedacinho de música, Traga-me um copo de água que eu tenho sede, tem uma música assim, eles trouxeram. Então, vai depender aí do que você consegue, né? Ou citação de filme também, a gente estava falando, teve um aluno que foi falar que a gente tem que parar de poluir, e ele trouxe o Wall-E, né? Que é um filme da Disney também, que fala de poluição, e depois ele afunilou na questão da água. Então aí fica a critério de vocês. Mas já vai com isso na cabeça. A partir de agora, as introduções que eu for criar para os meus textos terão de ser introduções aí que vão ter de 5 a 8 linhas. Logo, vão ser introduções que vão ter de ter contextualização. O que eu falei semana passada, né? Quem não estava aqui semana passada, só para eu retomar rapidinho. O que é obrigatório eu ter numa introdução? Em uma introdução é obrigatório eu ter o tema da redação e eu ter a contextualização. Então, por exemplo, o seu ponto de vista, né? Então, se a gente está falando aí da preservação dos recursos hídricos, o que você pensa a respeito desse tema? É fundamental? É muito importante? Né? É uma vergonha a gente não estar preservando ainda? O Brasil deveria já estar preocupando com esse tema? Então, veja, tem várias formas de se posicionar. Então, você já precisa trazer o tema e o seu posicionamento. O restante, gente, não é obrigatório. Mas, embora não seja obrigatório, a gente vê que é uma recorrência nos textos 1000. Logo, a gente vai começar a fazer a nossa redação para a gente poder trazer o 1000 para perto de nós. E se a introdução tem de 5 a 8 linhas, como é que será que fica o fechamento? O fechamento, então, ele vai ter aí, olha só, de 7 a 9 linhas, tá? Luana, é necessário fazer uma prévia da conclusão na introdução? Enriquece o texto. Luana, olha só, tem gente que faz, mas nas notas 1000 eu não vi não. Tá? Vou te responder igual eu tô respondendo meus alunos. Nas notas 1000, poucos fizeram. O que eu acho interessante, o que eu acho que enriquece, que eu gosto muito, é de ver uma retomada da introdução na conclusão. Então vamos supor que você começou o seu texto citando o filme da Disney, que é o Wall-E, né? Que tem gente que fala que é o Wall-E, né? Mas é o Wall-E, aqui o I separado, né? Na sua conclusão, você retomar, eu acho muito bacana, porque mostra que você planejou o texto. E é assim que eu ensino os meus alunos a fazer. Sempre no fechamento, retomar a introdução para ficar amarradinho, tá? Dá uma ideia de organização textual bacana. E isso eu vi que muita gente fez nas notas 1000, só não contabilizei. Depois eu vou contabilizar e em outra live eu falo pra vocês. Gente, então, introdução de 5 a 7 linhas. E conclusão? Bom, a conclusão não é nem você sabem, que é aquela conclusão detalhada, não é assim? Se é uma conclusão detalhada, eu vou precisar, então, de espaço, meninos e meninas, de 7 a 9 linhas. E um texto, pasmem, tinha 10 linhas de conclusão, tá? Mas a recorrência foi entre 7 e 9 linhas de conclusão. Entre 7 e 9 linhas está conversando com a introdução.
né? Então, por quê? Porque lá na conclusão eu tenho de colocar, vamos retomar aqui, o agente, que é quem vai agir para resolver o problema, não é isso? O que esse agente tem que fazer? Como esse agente tem de fazer, né? Como que o mundo vai ficar melhor se isso for feito, que é a projeção de futuro, e tem que ter um detalhamento de um desses pontos, não é assim? Então, veja, para isso eu preciso, meninos e meninas, de pelo menos, ao mínimo ali, ó, 7 linhas, tá? Então, 7 linhas a 9 linhas. Então, o que a gente já vai começar a organizar aqui? Próxima redação que você for fazer também, você vai escrever 23 linhas, porque 7 linhas são para a sua proposta de intervenção. Você já vai deixar pré-determinado, pré-estabelecido. Para quê? Para não ter que ir diminuindo a letrinha, né? Eu brinco que as pessoas começam a redação lá na fonte... Começam lá na fonte 12, aí vai ficando apertado, vai diminuindo a fonte, né? Vai diminuindo a letrinha e chega lá embaixo na fonte 6, não é assim? Para evitar esse problema. Tem algum problema isso, Priscila? Problema não tem, é só o aperto que a gente passa, né? De não conseguir preencher tudo. Mas para evitar isso, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a gente faça o texto nas 23 linhas e deixe o restante para proposta, né? Já para fechar, para não passar esse aperto, né? E aí, o que você vai fazer, gente? Foi ótima essa pergunta da Luana. Obrigada, Luana. Você vai aproveitar a sua proposta para retomar a sua introdução, a sua citação, o seu filme, a sua série, para o corretor entender que você pensou aquilo, que você não colocou assim de última hora, que aquilo foi planejado no seu texto. Dá uma cara aí de organização que é muito bacana, tá? E que a gente gosta muito de ver nos textos dos alunos. E você também vai lembrar que na sua proposta de conclusão, lá no seu fechamento, você não vai trazer nenhuma informação nova. A sua proposta de intervenção é só para fechar o tema. Ah, Pri, então eu não posso trazer uma citação na minha proposta de intervenção? Não, você não pode. Ninguém da Nota 1000 fez isso. Se você traz, o que acontece? Você não tem tempo para contextualizar essa citação. Você vai amarrar ela com o quê? Você não vai ter nada embaixo. Né? É preferível retomar o que foi apresentado antes, tá? Então lembre-se disso quando for fechar o texto. Não façam aí novas referências, novas citações, novos apontamentos, porque isso vai fazer com que você deixe algo aberto no seu texto e isso não é legal, isso não é uma coisa que pontua, tá? Então, sendo assim, meninos, a gente já vai partir, né, para as próximas aulas, né, quem estiver por aqui, e para os próximos textos vocês, com esse esquema. Então, a partir de agora, a minha redação, ela vai ter 4 parágrafos, né? Ela vai ter uma introdução de no mínimo 5 linhas e um fechamento de no mínimo 7 linhas. Ela vai ser um desenvolvimento por explicação, né? Porque é o mais comum dos textos Nota 1000, então eu vou perguntar o porquê para o tema, né? Veja que interessante isso, gente. Muitos alunos acham que quando olha para o texto, o mais importante é o que eu vou escrever. E essa não é a primeira pergunta que você vai fazer. A primeira pergunta que você vai fazer é o que eu penso sobre este tema? Por que este tema? A partir do momento que você entende o que você pensa, que você entende o porquê você pensa, você já tem seus argumentos, você já tem o seu desenvolvimento. E aí depois você vai perguntar o que você vai escrever. Tá? Então, por que a internet é um direito dos alunos para o acesso à educação? Porque estamos numa pandemia, porque o mercado de trabalho cobra conhecimentos tecnológicos. O que eu vou escrever sobre isso? Eu posso escrever que, com a pandemia, muitas empresas, né, delegaram home office para os seus empregados e eles têm que saber lidar com os problemas e as situações que envolvem esse universo online. Logo, a escola tem que preparar. Eu posso escrever que com a pandemia, a Organização Mundial de Saúde, ela proíbe aglomerações, logo, para o estudante ter acesso ao conhecimento, ele precisa de tecnologia. Veja, então, primeiro eu pergunto o que eu penso, o que eu acho, o porquê, para depois eu pensar no que eu vou escrever. Se eu faço essa organização, segredo para o sucesso, tá? Então, lembrem-se disso quando forem escrever. E a partir de agora, já temos conectores pré-estabelecidos, né? Vou começar com em primeiro lugar, depois em segundo lugar e portanto. E assim eu vou fazer o meu texto lindo, maravilhoso, sem maiores problemas. Certo, meninos e meninas? Convido todos vocês
Dá uma olhadinha na minha introdução do BBB. Semana que vem estarei aqui de novo às 9h09 para a gente poder falar mais sobre o Enem, mais sobre textos, né? Se você fez o Enem, já sabe a sua nota, manda um direct para mim, eu fico sempre curiosa de saber como que vocês foram. Agradeço a presença de todos, aquele beijo, fui nessa. Tchau, tchau.